Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor César Stalg aqui do canal Aprenda Física e nesse momento a gente vai conversar sobre a notícia que surgiu em todas as plataformas digitais do mundo durante essa semana. O bilionário Elon Musk anunciou, o sul-africano, né, bilionário Elon Musk, anunciou que daqui a 2 anos, anote aí, será feita a primeira viagem não tripulada para Marte. E 4 anos após, ele cravou e disse: vamos para Marte com uma tripulação. Isso chocou toda a comunidade científica. Primeiramente porque essa paixão por Marte, não é? Essa obsessão por Marte que o Elon Musk tem. Para vocês terem ideia, ele chegou a pedir, tá, que quando ele morresse, ele fosse enterrado em Marte. Tamanha segurança que ele tem de que esse processo de viagem ao planeta vermelho será algo comum daqui a algumas décadas. Bom, dinheiro para isso ele tem. Não sei se a tecnologia chegará facilmente a essa ida, as idas e voltas ao planeta vermelho. Mas por que esse interesse por Marte? Preste atenção. Esse interesse por Marte, ele tem algumas explicações. Bom, primeiramente você precisa saber que a curiosidade pelo que acontece no céu, ela não é de hoje, ela é lá atrás, tá? Mas lá atrás mesmo, Idade Antiga, Roma, Grécia, pensadores, todos eles já paravam para olhar para o céu e imaginar o que é que estava ocorrendo. O que estava fazendo aquelas estrelas brilharem, aqueles pontos luminosos, tá certo? Quem comandava aquele balé, quem comandava aquele balanço, aquela luminosidade? Obviamente que a primeira estrela que causou espanto, que causou curiosidade, obviamente foi o Sol. Depois, a Lua e suas várias caras, as suas várias faces, tá certo? E alguns pontos vermelhos, alguns pontos luminosos, melhor dizendo, que se movimentavam no céu, tá? Os pensadores olhavam para alguns pontos que ficavam no céu se movimentando lá, e eles batizaram esses pontos de planetas. E óbvio que necessitava-se de um estudo desses planetas. Porém, um desses planetas, um desses pontos luminosos, fazia um movimento bem interessante. Fazia um balé. Era esse balé aí. Essa imagem, ela é de uma fotografia, tá? Entre aspas, né? De uma simulação de uma fotografia tirada do planeta Marte, a sua trajetória. Veja como a trajetória de Marte para um ponto fixo na Terra é interessante. Isso chamou a atenção de vários pensadores. Para vocês terem ideia, o primeiro modelo, tá certo, de sistema solar, que nem tinha esse nome, sistema solar. Primeira tentativa de explicar esse movimento do Sol, Lua, Terra, veio colocando a Terra no centro. Mas veio colocando a Terra no centro, mas explicando de uma maneira bem interessante o balé de Marte. O primeiro cara que tentou explicar essa trajetória diferente que Marte tem foi Ptolomeu. Ptolomeu foi o cara que enunciou o sistema planetário como ele sendo geocêntrico, onde a Terra ocuparia o centro do universo e todos os outros planetas, todos os outros pontos luminosos, inclusive o Sol, girariam em torno da Terra, mas percebe que Marte faz uma volta em torno de um ciclo, de um centro imaginário que Ptolomeu chamou de epiciclo. Era sim a trajetória que Ptolomeu imaginava de Marte, obviamente tomando como referencial as estrelas fixas, que são esses 5 pontinhos luminosos, essas 5 estrelinhas que eu coloquei aqui nessa imagem. Então veja como é que as pessoas enxergavam a trajetória de Marte, que é esse planetinha vermelho, tá? Por quê? Porque não se tinha noção de referencial. Não se tinha noção de referencial em física. Então, Ptolomeu acordava, tá? E ficava observando esse balé, tá? Durante dias e dias e dias e dias, e fazendo figurinhas, fazendo imagens, ele chegou a essa ideia. Passaram-se os anos, veio Copérnico, veio Galileu, tá certo? E veio esse cidadão chamado Johannes Kepler. Kepler foi o cara que enunciou o que nós chamamos das 3 leis de Kepler, tá certo? Que quebra a ideia do geocentrismo. Na verdade, Copérnico tinha antes quebrado,
tá certo? E ele coloca o Sol no centro de um sistema que ele chama de sistema solar, mas ele se baseou em Marte. Depois ele expandiu, inclusive para a Terra, o que ele tinha observado da trajetória de Marte. E escreveu brilhantemente: só Marte nos permite penetrar nos segredos da astronomia que de outro modo permaneceriam eternamente ocultas. Tá certo? Bom, tá aí o sistema idealizado por Marte. Por Kepler, por Marte. Sistema idealizado por ele. Tá certo? Todos os planetas girando em torno do Sol, inclusive a Terra girando em torno do Sol. Então, passados-se alguns séculos, o homem disse: bom, a gente precisa começar a explorar o que a gente está vendo. A primeira tentativa de explorar o céu foi explorando a Lua. E teve êxito. O homem conseguiu pisar a Lua. O homem conseguiu chegar ao seu satélite natural. Tá certo? Obviamente que demorou muito desde a descoberta, desde o enunciado das 3 leis, até a gente conseguir chegar lá. Mas a gente conseguiu, isso é o que mais importa, tá bom? Então, imaginando a Terra agora, você olha direitinho e faz: bom, eu tenho Marte do lado direito, isso é o ser humano pensando. Eu tenho Vênus e eu tenho Mercúrio, tá? Eu tenho Júpiter também. Então, para onde eu vou agora? Eu vou para Marte, eu vou para Vênus ou eu vou para Mercúrio? Será que é mais fácil ir para qual deles aí? Preste atenção nessa informação. No último século, Mercúrio passou 46% do tempo mais perto da Terra. Vênus passou somente 36% e Marte passou 18%. Então, por uma lógica, tá? Todos eles giram, era mais fácil você imaginar, mais simples imaginar. Bom, então vamos para Mercúrio. Por quê? Se Mercúrio passou 46% do tempo mais perto da Terra, significa que eu tenho mais anos para poder fazer essa viagem. Só para que vocês tenham ideia, essa viagem escolhida pela SpaceX para Marte vai ser daqui a 2 anos, porque Terra e Marte se alinham a cada 26 meses. Tá certo? Então, vai coincidir daqui a 2 anos um desses períodos de alinhamento. Depois, com mais 2, 3, 4 anos, vai coincidir o outro período de alinhamento. Óbvio que não é um cálculo perfeito. Quando a gente diz 26 meses, é uma coisa tirada de cálculos astronômicos. Então, seria mais fácil você ir para Mercúrio. Algumas restrições existem para Mercúrio e Vênus. A atmosfera repleta de ácido sulfúrico e temperaturas próximas de 450 graus Celsius fazem de Vênus um inferno no sistema solar. Então, Vênus é impraticável para a gente ir. Tá certo? Os astrônomos, os físicos, os cientistas viram que é impossível a gente ir para Vênus. Vamos tentar Mercúrio. É o planeta mais difícil de alcançar, porque quando você vai para Mercúrio, você se aproxima do Sol, porque Mercúrio está muito próximo do Sol. E vai ganhando velocidade por causa da atração gravitacional, o que torna mais complicado entrar na sua órbita, diz especialista da NASA. Ou seja, meus amigos, sobrou quem? Sobrou Marte. Vamos para Marte. Vamos para Marte, vamos explorar o universo agora, explorando Marte. Vamos ver as condições de Marte. Verão, 22 graus. O Nordeste tem algo bem maior que isso. Inverno, menos 125, bronca pesada, tá? Mas, tudo bem. Atmosfera, 95% composto de dióxido de carbono. Isso aí talvez seja um empecilho para que a gente vá para Marte. Campo magnético fraco, também. O núcleo, né, sólido com campo magnético fraco. Isso aí também gera bronca. Por que gera bronca, prof? Porque é o seguinte, o campo magnético terrestre nos protege dos ventos solares, que são partículas enviadas pela atividade, tá certo, elétrica, eletromagnética do Sol. São enviadas partículas em direção à Terra, que o campo magnético desvia essas partículas, criando aquele colorido maravilhoso que são as auroras. Mas se essas partículas atingissem a gente, poderiam gerar danos para a gente. Água, 21 vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos de Marte é coberto de gelo, possui gelo. Então, água, teoricamente, não iria faltar, tá certo? Porém, os cientistas dizem que ir a Marte é uma questão de sobrevivência. Ir a Marte não é um capricho, é uma questão de sobrevivência. Se não, vejamos. De acordo com as explicações da NASA, Terra e Marte tiveram evoluções muito semelhantes no início da formação dos planetas. Depois do colapso de uma nuvem molecular ter dado origem ao sistema solar há cerca de 4,7
milhões de anos. Saiu 1.000 milhões aí, mas é milhões de anos. Então, as evoluções de Terra e Marte são bem semelhantes. Os cientistas querem saber se Marte, à semelhança do planeta Terra, alguma vez suportou vida. Isso é super importante para eles entenderem isso daí. Porque se ele já suportou vida e ele tem evolução semelhante à Terra, possa ser que a Terra se torne Marte. Ou não, mas eles precisam saber disso daí. Eles também querem compreender como evoluiu e como funciona atualmente o seu clima. Sabe para quê? Uma estratégia que serve para entender melhor o clima terrestre. Ver como os caras pensam 10, 20, 50, 100 anos à frente da gente. Em termos mais específicos, a NASA tem tentado entender se esses processos são universais e se verificam em todos os planetas telúricos, isto é, nos planetas rochosos como a Terra, ou se são processos aleatórios. Mas se ocorrerem em todos os planetas telúricos, a gente pode evoluir para ser o que Marte é hoje. Então a gente precisa saber disso antes. Ou Marte, tá, é a Terra há um tempo atrás, por que não? E Marte vai chegar a ser o que é a Terra hoje. Por que não? Tá certo? São dúvidas que serão tiradas. Para a maioria dos cientistas, não nos basta chegar lá. O que queremos realmente é colonizar Marte. E quanto mais depressa, melhor. O depressa para um cientista não é questão de 5 anos, é questão de um século, às vezes, tá bom? Emmett Fletcher, porta-voz da Agência Espacial Europeia, diz o seguinte: é um milagre estarmos vivos. Já viu? Todos os dias desafiamos a morte na Terra, enfrentando bactérias e vírus que podem ser fatais. Um dia, talvez não consigamos escapar ao sufoco provocado pela nossa exploração exagerada dos recursos terrestres, nem escapar de um meteorito tão implacável como o que extinguiu os dinossauros. Mas não é o que sabemos que é mais perigoso, é o que não sabemos. A verdade é que não sabemos como é que as coisas vão ocorrer no sistema solar. Mesmo em relação ao Sol, não sabemos tudo sobre como é que ele se comporta. Neste momento, tem estado num período bastante calmo e estável, mas há a possibilidade disso mudar. E nesse caso, nós temos que saber como replicar a Terra no outro lado qualquer. Isso é espetacular, isso é fantástico. Isso não é catastrófico, isso é belo, dependendo do seu referencial. Carl Sagan, um dos maiores cientistas do mundo, diz o seguinte: é a lei da sobrevivência. Todas as civilizações sobreviventes têm o dever de se tornarem exploradoras do espaço. E não por causa de qualquer romantismo, mas pela razão mais prática que se pode imaginar: permanecer vivo. Então, meus amigos, ir a Marte é uma questão de sobrevivência. Então, graças à ciência, graças a esse multibilionário, entre outros cientistas, nós estamos perto de pisarmos em Marte. E a partir daí, a gente não sabe o que vai ocorrer. Uma coisa é certa: se tudo que esses cientistas falaram for realmente ocorrer daqui a 50 anos, 100 anos, vocês vão perceber, não sei vocês, mas a humanidade irá perceber que é uma questão de necessidade de a Marte, tá bom? Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo aqui. Se você gostou, você dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou, não tem problema. A gente entende perfeitamente que os temas de ciência são temas polêmicos e que a gente vai aceitar com o coração aberto qualquer crítica que você venha fazer a gente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.